Batista. Hoje eu vou falar de rede. Pela minha idade e com essa cara de nerd, vocês logo vão pensar que eu vim falar de mainframe, protocolo TCP/IP, de hubs e de repetidores. Não, esse assunto eu deixo com meu namorado, que é analista de sistemas, né, Hugo? Não, gente, eu vim falar foi de malheiros, de tarrafas e de peixes mesmo. Quando a gente fala dos desafios de convívio entre as gerações, e eu prefiro falar numa rede de gerações, às vezes a gente parte de uns preconceitos, de umas rotas que não nos levam a lugar algum. Mas o fato é, os líderes de hoje e do futuro vão ter que lidar com todo mundo, claro, né? Numa mesma rede. Uma rede começa numa linha. E essa história, que é de verdade e de pescador, começa com meu avô. Num barco que ele assumiu cedo, sem nenhum treinamento. Quando o comandante antigo, o seu pai, abandonou o barco sem ninguém esperar. Um barco que ele adequadamente chamou Sonho Meu. No tempo dele, ou melhor, no barco dele, se remava por uma vida, sem descanso, para conseguir uns poucos peixinhos que garantissem sua sobrevivência. E ele ainda tinha que dividir tudo, com a mãe e 9 irmãos. Nem sempre tinha peixe para todo mundo. Teve uma hora que foi preciso vender o barco para conseguir o peixe. O barco foi recuperado depois, trocado por um barco maior, pois veio esposa e 6 filhos, para aumentar a tripulação. A rede tinha poucos nós, é verdade. Era difícil de pegar o peixe. Só com muito tempo que esse pescador conseguia ter uma rede grande. A estrutura era rígida, mas as relações eram mais intensas, mais próximas, mais reais. A família, esse era o nó mais importante para ele. A sua malha mestra. Foi com base nela que ele teceu todos os outros nós da rede. E também foi com base nela, com fé nela, que ele continuou a remar. O problema é que era difícil mexer nos nós da rede. E se o mar não tivesse para o seu peixe... No tempo do meu tio, ele já pilotava um barco a motor. Conseguia ir mais longe e era mais fácil de mudar de direção. Meu tio foi um líder, companheiro e conselheiro de muitas pescarias com uma tripulação inusitada, de sobrinhos e agregados. Tecia redes como ninguém. E gente de todo tipo quis entrar no barco com ele, porque confiava nele. A geração do meu tio, aos olhos do meu avô, era das mais rebeldes. Contestava as rotas antigas. Foi por caminhos considerados perigosos, mas também fisgou uns peixes que nunca tinham caído na rede. Naquela época, as redes ficaram maiores, mais interligadas, mais maleáveis e, principalmente, ficaram mais cheias que o esperado. Teve até um surubinho, uma traíra. Peixe bom, viu, gente? Mas também vieram tempestades. Um dia, o barco virou. Aos 19 anos, meu tio sofreu um acidente no rio e perdeu todos os movimentos abaixo do pescoço. Logo ele percebeu que ia ter um barco bem diferente para reaprender a pilotar. Seu próprio corpo. Um desafio. Mas para ele, abandonar o barco nunca foi uma opção. A rede dele já era grande, tinha os nós bem apertados. Logo, virou uma rede de solidariedade. O líder reaprendeu a tocar o barco, mas de um jeito diferente. Ele teve que delegar e confiar mais responsabilidades para a sua tripulação. Eu cresci com todas as tecnologias à minha disposição.
o GPS, o sonar. Eu tive o tempo e o privilégio de estudar os barcos, as iscas, o mar, as correntes existentes e estratégias de liderança. Diferentemente do meu avô, eu não precisei de abandonar os meus estudos para tocar um barco. Nem tive, como meu tio, de reaprender a pilotar. Eu me sentia preparada. Aí que cabe aquela frase do famoso filósofo, vocês conhecem? Sabe de nada, inocente. Pois bem, cheguei e eu queria causar. Essa pescadora, calça branca, inexperiente da geração Y, se lançou ao mar. E com as expectativas bem elevadas. Sabia usar o GPS, o sonar, então eu tinha certeza de onde os peixes iam estar. Seria só eu chegar que todo mundo ia seguir a capitã aqui. Sabe por quê? Porque eu tinha estudado. Porque eu sabia para onde ir. Eu achava que era questão de tempo. Até eu liderar um grande barco, ter uma grande tripulação que me seguisse e, claro, fisgar os melhores peixes. Mas o tempo foi passando e eu continuava batendo fofo, como se diz por aí na gíria de pescador. Nem um peixinho na minha rede, nem um barco para comandar. Tripulação, então, nem se fala. Será que eu tinha pegado uma corrente errada? O fato é que eu já estava ficando impaciente e eu queria abandonar o barco. Foi aí que um dia eu vi meu avô tarrafar. E ele me contou de quando ele começou a tecer a sua rede. De como era importante apertar bem os nós. Saber de que a rede é feita. E principalmente, você ter uma rede em que você possa confiar. Meu avô também me ensinou que liderar exige paciência. Às vezes você vai ter que levantar, que é segurar a isca até o peixe aparecer. E quando ele aparecer, você tem que ser generoso com a sua tripulação. Afinal de contas, é ela que te ajuda a puxar aquela rede pesada, cheia de peixe para dentro do barco. E também, numa tempestade, quem te ajuda a segurar o barco e não deixa ele virar. Meu tio, com seu jeito único de pilotar, me ensinou. Não existe fórmula certa para liderar. E que tudo que cai na rede, gente, é peixe sim. Um mandi, uma tilápia, uma bota. Tudo tem o seu valor. Cada movimento do seu corpo que ele recuperava era comemorado com a tripulação. Cada vacilo, cada trupicão era oportunidade de aprender, de corrigir a rota e de tocar em frente. Mesmo que o mar não tivesse para peixe. Meu tio precisava de ajuda para tocar o leme do barco dele. Me mostrou a importância de se confiar na tripulação. Mas principalmente ele me ensinou. Mesmo com todo aquele treinamento, se eu insistisse em navegar sozinha, o barco, ele ia sempre virar. Não são desafios de convívio entre as gerações. Não, gente. É uma rede de gerações. São as redes antigas, redes novas, redes grandes, redes pequenas, todas se amarrando para aprender e ensinar a tocar o barco. Gente, o que junta todo mundo e depois muda o mundo, tá na cara, né? São as redes. Eu deixo aqui um aviso aos navegantes, aos atuais e aos futuros comandantes. Continuem navegando, não abandonem o barco. Só não deixem as redes rígidas demais. Afinal de contas, gente, o mar muda o tempo todo. Navegar é preciso, mas viver, definitivamente, nem com GPS não é nada preciso, né?
mas é uma viagem fantástica. Eu sou a Tamara, eu sou neta do João Batista, sobrinha do Jorge. Como eu já disse várias vezes, eu sou pescadora calça branca. Estou tecendo a minha rede, a minha história, nesse mar que é cheio de correntes, mas de peixes também. Estou trabalhando duro para um dia eu ter a minha própria tripulação. Em 2017, meu avô e meu tio, eles foram navegar em outros mares. Deixaram um nó bem apertado de saudades e de ensinamentos na minha rede. Sem eles, eu não teria dado os meus primeiros passos. Não teria suportado as primeiras ondas. E também não teria tecido os primeiros nós da minha rede. Desse sonho meu. Vô e Jojó, obrigada por tudo.